Salmo 12. Salmo de Davi. E ele diz assim: salva-nos, Senhor. Essa é a primeira frase do Salmo. Olha, salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Esse é um salmo de Davi, que faz parte aí de um bloco chamado Salmos de Lamento. Pouco explorado. Esse bloco é um bloco pouco olhado na Bíblia. E às vezes até com discriminação. Na era coach, na era de que a gente precisa estar sempre bem, na época do levanta a cabeça e olha para cima, parece que essa galera não lê alguns textos da Bíblia. E parece que essa galera não lê os salmos de lamento. E talvez você possa pensar assim, mas existe salmo de lamento? Como a gente está em 2022, a gente leu o Salmo 12, eu separei só os terminados em 2, para ficar mais fácil para você. Se você quiser chegar em casa, ou depois de assistir aí, se você quiser dar uma olhada no Salmo 22, é um salmo de lamento. Salmo 42, Salmo 102, Salmo 120. Algumas opções, junto com o Salmo 12, que fazem parte desse bloco dos salmos chamado Salmos de Lamento. Um exemplo é o Salmo 39, o versículo 12. Deixa a gente só regular aqui, só um minutinho. Diego, eu estou ligado aqui, só que parece que a comunicação que não está... Sou eu ou você? E agora fui eu. Então agora está certo. Beleza. O Salmo 39 é um exemplo claro de um salmo de lamento. E no versículo 12, também para você não se perder depois, qual que o pastor falou mesmo? Então o Salmo 12, o 39, versículo 12. Ok? O que isso significa? Nada. É só para ficar mais fácil para você dar uma olhadinha lá. Ok? Então o Salmo 39, versículo 12, o salmista diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Escuta meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Esse versículo deixa claro para a gente que o salmista está compondo um salmo de lamento. Ele está dizendo para Deus assim: olha, escuta o meu grito de socorro e não seja indiferente ao meu lamento. Parece com o primeiro versículo desse Salmo 12 que lemos: salva-nos, Senhor. E aí podemos ter algumas características. Se na sua versão aí tem um negrito em cima, na NVI traz assim: para o mestre de música em oitava. Talvez o pastor Wesley poderia dizer melhor
né, mais, vírgula, melhor para a gente, né, sobre o que é isso. Mas algumas características que os estudiosos dos salmos dizem é que os salmos de lamento eram com canto triste. Eles tinham uma melodia melancólica e eles eram cantados num tom baixo. A gente está acostumado com o Salmo 150, a gente está acostumado com o louvor lá para cima, a gente está acostumado com vamos bater palma, mas existem salmos para serem cantados num tom baixo. Na liturgia, na vida do povo de Deus, no culto da comunidade cristã, existe espaço para o lamento. Eu queria que você saísse daqui hoje com isso. Bem diferente do que estamos acostumados a ouvir, não é? Talvez se você fosse ouvir o que a gente tem ouvido aí, olha, eu queria que você começasse olhando para cima, eu queria que você começasse com o pé direito, eu queria que você... Não, hoje, olha só. Olha, o pastor falou que a gente pode lamentar. Existem salmos de lamento. Gente, e lamento é tão bíblico que existe um livro da Bíblia chamado Lamentações. E aí eu fico perguntando, o que a gente faz então com isso? Se a gente está na onda do impossível, intransponível, vencedores para sempre. Aí o que a gente faz? Pula essas partes. Lamentar é uma expressão de pesar, de mágoa, diante da adversidade, por meio de gemidos, pranto e queixa. Olha só. Lamentar é a manifestação dolorida por causa de um sofrimento. Pode ser por meio de palavras, de gritos, até de choro. Existe espaço para o lamento, sim. Podemos, precisamos e devemos lamentar, sim, porque nem sempre as coisas estarão boas. E não é menos cristão. O rei Davi lamentou. O profeta Jeremias escreveu um livro de lamentações. Eu e você? Mas, existe uma diferença entre lamento e murmuração. Precisamos já resolver isso aqui, para você não virar o homem murmurento, chorão. Provérbios vai dizer sobre a mulher que reclama, que murmura. Murmurar, não. Lamentar, sim. Existe diferença? Existe. A murmuração é uma reclamação maldosa. A murmuração é uma censura de algo, alguém. Murmurar é resmungar, é falar pelas costas. É ficar o dia inteiro, sabe? Já trabalhou com alguém assim? Não vou, para quem está aqui casado, não vou perguntar se você é casado com alguém assim, para ninguém olhar assim. O DF, viu? Se você está nessa situação, mas já trabalhou com alguém assim que murmura o dia inteiro? Já dividiu viagem com alguém assim? Murmurar não. Murmurar é resmungar, murmurar é reclamar, murmurar é falar pelas costas. Murmurar não é bíblico. Murmurar não é cristão. Murmurar não é divino. Deus mesmo foi contra o povo de Israel. Se você quiser dar uma olhada na diferença em Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés. Isso Deus reprovou. Então, para a gente caminhar mais um pouquinho, murmurar, não. Passar o dia inteiro reclamando, não.
Falar pelas costas, não. Mas existe a diferença da murmuração para os salmos de lamento, e eu gosto dessa citação, desse estudioso que fala sobre os salmos de lamento. Ele diz assim: os salmos de lamento expressam a necessidade pelo socorro de Deus diante de determinada circunstância. O lamento é quando a gente percebe que Deus pode vir nos socorrer, quando a gente percebe que precisamos do socorro divino. Nesses, o salmista derrama sua inquietude, externa as aflições da vida perante o Senhor. Esses são os salmos de lamento, a necessidade que temos do socorro de Deus, de derramar as nossas inquietudes, as aflições da vida perante o Senhor. Os salmos de lamento, ou os nossos momentos de lamento, talvez sejam melhores se fizermos uma listinha. Porque às vezes quando a gente vai escrever, colocar no papel, a gente percebe que nem tudo aquilo que a gente está murmurando se torna lamento. Nem tudo aquilo que a gente está murmurando realmente tem uma causa. E aí, essa Christina Fox, falando também sobre os salmos de lamento, ela diz assim: isso é muito legal pensar, olha, há um lugar na Escritura onde a mente e o coração se encontram, onde os pensamentos e sentimentos se juntam, os salmos de lamento. Os salmos de lamento nos fazem permitir o encontro da mente com o coração, dos pensamentos com os sentimentos, e dizer: Deus, salva-nos. Assim, Davi começa o seu salmo de lamento. Salva-nos, Senhor. E essa é a estrutura do salmo para a gente poder usar nos nossos dias. Olha, ele faz uma grande estrofe, do versículo 1 até o versículo 5. É um cântico de uma estrofe só. Então, Wesley, se você for musicar para a gente esse salmo, é uma estrofe só, do versículo 1 ao 5, em tom baixo. Não sei como é que é isso, mas você vai Lá menor. Até Lá de lamento, né? Lá, ótimo, beleza? Então, se você quiser pôr música nesse salmo, Lá menor. Uma estrofe que começa com um verso curto, direto, uma frase intencional, assertiva. Davi diz assim: salva-nos, Senhor. Na primeira pessoa do plural. Em algumas versões está no singular. Ele diz: salva-me, Senhor. É legítimo dizer isso. Salva-me, Senhor. Um pedido de socorro, um pedido de ajuda. E aí, agora, Davi vai contar para a gente o contexto. Qual era o lamento de Davi? Qual era a oração de Davi? Lembrando que Davi não estava nos nossos dias, embora qualquer semelhança seja alguma coincidência. Ele diz assim: já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Esses são os versos do contexto, os versos de lamento. Por que Davi estava lamentando? Davi não estava reclamando dos dias, Davi não estava murmurando dos dias, Davi estava dizendo para Deus assim: Senhor, já não há quem seja fiel. Senhor, já não se confia em ninguém entre os homens. Senhor, cada um mente ao seu próximo. Esse era o lamento de Davi. Esse era o
contexto de Davi. E aqui nós conhecemos Davi como Davi mesmo. Alguns estudiosos mais conservadores vão dizer que ele estava numa linguagem poética, que ele não queria que os lábios fossem cortados mesmo, que ele está usando uma expressão poética. Alguns mais incisivos falam, não, Davi queria isso mesmo, aqui ele não usa linguagem poética. Se você vai de linguagem poética ou não, o fato é que Davi diz assim, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Que o Senhor venha ao encontro daqueles que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? O fato é que, se Davi não estava usando uma linguagem poética, ou se Davi estava sendo literal com Deus, ele estava realmente indignado com o que estava acontecendo nos dias dele. Ele estava lamentando, e ele coloca a sua vontade nos versos 3 e 4, que às vezes nós temos até medo de dizer para Deus. Eu não sei qual o seu tempo de lamento. Eu não sei sobre o que você tem ou esteve lamentando. Mas às vezes a gente até pede perdão, Deus, mas eu vou dizer assim, a minha vontade é que. E às vezes a gente precisa ser sincero com Deus. Deus, olha, a minha vontade é essa. Deus, se fosse para eu fazer, eu fazia isso. Deus pode ser sincero, porque a gente precisa ser verdadeiro com Deus. Deus, o que está acontecendo ao meu redor é isso. Deus, as pessoas já não falam mais, as pessoas já não são fiéis, já não se confia em ninguém, as pessoas mentem. Deus, corta! Deus, faça alguma coisa. Aí, o que muda é o versículo 5. Aí é a hora que a chavinha vira. É a hora que a gente obedece quando a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor, que a justiça pertence a Deus, porque Davi não levanta e saca a espada e vai cortar ninguém. Davi se lembra das palavras de Deus. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Aí aqui nós temos um contraponto. A vontade de Davi, cortar os lábios, a língua, e Deus dizendo, por causa da opressão do necessitado, por causa do gemido do pobre, eu me levantarei. Deus responde o lamento de Davi. E Deus promete, ou havia prometido a Davi, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Nos nossos momentos de lamento, existem algumas lembranças que nós precisamos trazer aos nossos corações. Lembranças para o nosso tempo de lamento. E a primeira lembrança que precisamos trazer é que o Senhor nos dará segurança. Se a gente vir, olhando o contexto do Salmo, o Davi tinha dado um grito de socorro, de pedido de ajuda, salva-nos, Senhor. E agora no versículo 5 há uma quebra. Alguns dizem que essas quebras eram palavras ditas por um sacerdote, por um profeta. Por isso lembranças. O que a gente pode imaginar é que durante o tempo em que Davi estava lá, dizendo para Deus assim, já não tem em quem podemos confiar. O momento que Davi estava lá, olha, ninguém fala a verdade, mentem uns com os outros. Davi se lembra
da palavra de um profeta, de um sacerdote, dizendo para ele assim: por causa da opressão do necessitado, do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. A diferença do lamento para a murmuração é que quando lembramos que o Senhor nos dará segurança, saímos desse momento reanimados, confiantes, lembrando das garantias dadas ao justo. Lamentar é legítimo, mas não saia do seu momento de lamento sem lembrar que o Senhor nos dará segurança. Um grande exemplo de lamento é Ana. Se você quiser dar uma olhada na história dela, primeiro livro de Samuel. Ana chega e lamenta a situação dela. Ana chega, 1 Samuel 1, Ana chega e coloca diante de Deus o seu lamento, a sua angústia, sua decepção, sua amargura. Ana não murmura. E uma das diferenças vem pelo profeta Eli. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Por isso, da importância da oração não ser algo rápido, algo que a gente fala o tempo inteiro e não para ouvir a voz de Deus. Ana ouviu a voz de Deus através do profeta, do sacerdote, através de Eli, quando Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Nas nossas orações de lamento, nós precisamos parar e ouvir a Deus, que nos dará segurança, confiança, ânimo, garantias. No meio do lamento, Davi ouviu: eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. No meio do lamento, Ana ouviu. A segunda lembrança, para que você saia daqui hoje, para os tempos de lamento, para os nossos momentos de lamento, é que as palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são isentas. Davi está fazendo um contraponto com os adversários, com os inimigos, com aqueles bajuladores que tinham as suas palavras poluídas. Davi diz assim: olha, as palavras do Senhor são isentas. Deus não fala coisa só para agradar. O profeta não disse para Ana assim: Ana, vá da boca para fora. Não. Pare para ouvir a Deus, porque Ele vai responder o seu lamento. E tenha certeza, Ele não vai responder só para te agradar. Ele não vai te responder para você sair dali melhor. Ele não vai te responder para você levantar a cabeça e olhar para frente. Ele vai te dar a resposta refinada no forno, perfeita como a prata. E Davi até coloca o número 7 vezes de plenitude, de perfeição. Por isso podemos confiar nas palavras do Senhor. Por isso, a duplinha, oração e Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração e leia a Bíblia. Porque aqui estão as palavras puras do Senhor. As respostas ao nosso lamento. A diferença entre lamento e murmuração. Na murmuração não tem espaço para ouvir as palavras do Senhor. As palavras que o salmista coloca no Salmo 119, a verdade
é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. As palavras do Senhor têm verdade, as ordenanças do Senhor são justas, são eternas. Então, se você não leu a Bíblia ainda em 2022, ouça o Senhor. Comece o seu ano em salmos. Comece o seu ano lendo a palavra do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, que são isentas. Você tem lamentos? Você tem um lamento? Ore, mas ouça o Senhor. Uma outra lembrança é que o Senhor nos protegerá para sempre. Olha como Davi muda a oração dele. No momento, a gente não sabe quanto tempo Davi demorou para escrever esse salmo. A gente não sabe se ele estava num retiro, se ele passou dias, uma semana, compondo esse salmo. Lendo assim, parece que ele fez rápido, mas a gente não sabe quanto tempo tem entre o versículo 3 do versículo 7. Mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu no coração lamentoso de Davi, ao ponto dele dizer assim: Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. O versículo 8 é um parênteses do versículo 7. O versículo 8 é Davi explicando quem é essa gente, quem são esses adversários. Davi estava lamentando quem? Quem que não era fiel, quem não se confiava. Davi estava falando dos ímpios. E o versículo 8 ele coloca no Salmo para nos explicar. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então, quem eram esses que oprimiam o necessitado? Quem eram esses que faziam gemer os pobres? Quem eram esses que não eram fiéis ou que mentiam ao próximo? Quem eram esses os bajuladores? Esses eram os ímpios, que andavam altivos por toda parte, quando a corrupção era exaltada entre os homens. Mas o que salta aos nossos olhos é o versículo 7. A expressão real de confiança. Confiança total de Davi, apesar do contexto. Se você estava esperando um anjo descer com a espada de fogo e cortar os lábios dos bajuladores, sinto muito te informar, mas isso não aconteceu. E Davi não escreve isso para a gente. O contexto continuou o mesmo. Os ímpios continuaram existindo. Mas Davi se lembrou: o Senhor nos protegerá para sempre. Essa é a diferença do lamento. Às vezes as circunstâncias não mudam, mas Deus nos lembra de algumas coisas. Como Ele diz para Ana, como o salmista escreveu no Salmo 119, e como o Senhor Jesus diz para nós, nessa manhã: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Lembranças para tempos de lamento. Hora que você for lamentar, não simplesmente murmure,
Mas a hora que você sentar para escrever o seu salmo de lamento, lembre-se, o Senhor nos dará segurança. Na hora que você for fazer a sua oração de lamento, seja ela qual for, lembre, as palavras do Senhor são puras. Então, ouça o que Deus tem a dizer para você, para nós. Na hora que você estiver com o seu lamento, lembre-se, o Senhor nos protegerá para sempre. Ouça o Senhor dizendo para você, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Não sei qual é o seu tempo de lamento. E olha, não é obrigado a estar num tempo de lamento também não, tá? Talvez hoje você veio aqui e você não está no seu tempo de lamento. Talvez você está num tempo de gratidão. Não é obrigado, sofrer não é obrigado. Não é porque está todo mundo sofrendo que você precisa fingir sofrimento. Não. Talvez você está num tempo bom. Agradeça a Deus por isso. Não precisa sair daqui hoje lamentando, não. Não precisa inventar notícia triste para você ficar na moda, não. Mas talvez você possa usar esse tempo seu de gratidão a Deus e interceder por alguém. Alguém que você sabe que está num tempo de lamento. Alguém que você está pensando assim, nossa, fulano devia estar aqui. Se você está aqui, leva essa palavra para ele. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Então, a gente pode dividir esse momento de oração agora. Se você está bem, você vai agradecer a Deus. Você não vai inventar situação triste. Você não vai fingir costume de lamentar agora. Não. Feche os seus olhos e louve o nome do Senhor. Mas, com certeza você conhece alguém que está num tempo de lamento. Você pode orar, interceder por essa pessoa agora. Mas, vai que o seu tempo de lamento chegue. Não esqueça dessas coisas que vimos hoje. O Senhor nos dará segurança. Para quando o seu tempo de lamento chegar, lembre das palavras do Senhor. Elas são puras. Lembre-se que o Senhor nos protegerá para sempre.